E ela gosta de uma coisa que vamos ver aqui, é o seguinte: quem leu o Marcos, encontrava Agora, a maneira que isso
planos relativos, né, de entendimento. Todos eles cumprem a finalidade. Então, quando nós estamos no absoluto, quando a gente estuda o absoluto, deixa eu ver se tem mais. Nós não estamos querendo dizer que todo mundo que está estudando tudo quanto é outra coisa é ignorante. Certo? O estudo absoluto ele é abrangente, não é excludente. Nosso objetivo não é nos julgar com a elite de estudo do absoluto. É entender que esse princípio do absoluto é o único princípio que está em tudo. Então, a Bíblia diz, no princípio é o verbo, Deus. O que está existindo hoje? Continua existindo, porque não tem no princípio, o verbo é Deus. Tá? Agora, isso não é visto. Se fosse visto, não teríamos precisado ter uma Bíblia escrita. Então, todo o linguajar da Bíblia significa que ela tem certo que não está enxergando. Certo que não está enxergando. Qual o pecador? Aquele que enxerga. Se fosse cego, não teria esse pecado, né? Se não fosse cego, os veria. Quer dizer, a cegueira da Bíblia não significa a cegueira física. Significa exatamente a não percepção desse absoluto que já está aqui. Agora, onde que entra esse estudo absoluto? Jesus Cristo trouxe esse ensinamento? Trouxe. Ele trouxe os outros? Ele trouxe só esse, e cada um foi moldando esse aos outros. Por quê? A gente percebe, quem está aqui, foi tentar passar isso para alguém, porque a pessoa foi obrigada a abrir mão de algo absoluto para penetrar no pensamento da pessoa momentaneamente. Aqui está satisfeito a pessoa, né? E ele volta feliz e contente que ele conseguiu passar do absoluto algo relativo. Por que ele não passou ao absoluto? Porque não há interesse do outro absoluto. Quando houver um interesse, a pessoa vai receber o absoluto. Então a gente entra no bater e abrir espiritual. Enquanto nós quisermos inculcar o absoluto ao outro, não vai funcionar. Se funcionasse, Jesus teria feito a coisa do ano. Agora, quando nós passamos do relativo e chegamos ao absoluto, nós estamos preparando a pessoa para o absoluto. Então, essa é a finalidade desse infinito mundo de movimentos que tem por aí. Então, na série a gente brinca muito, né? Está perdendo tempo com esse ensinamento. Mas é uma maneira, vamos dizer, mais brincadeira de falar isso do que em termos de caridade. Nada acontece por acaso. Agora, todos vão cair nesse estudo. Todos eles. Então a pessoa, nós temos que ter em mente, quando a gente faz esse tipo de ponto, dois tipos de coisa. O nosso interesse e o nosso papel no mundo. Por exemplo, se quem vem aqui quer um salto para estudar o absoluto, é diferente daquele que está com um problema lá, ele está interessado no ensinamento relativo, resolve. Então a gente vai falar assim, não quis ir, o problema é seu. Aí não existe o famoso conhecidíssimo, né? Amor, que é segue de tudo. Então, quem é que é dono absoluto? Ser humano? Será que tem algum ser humano interessado em absoluto? Algum ser humano ele poderia ter interesse por algo acima dele? Algo que, se fosse percebido, mostraria o nada próprio dele? Esse interesse não existe. O que existe é Deus se revelando
se revelando, tá? E isso é como se fosse um estudo do absoluto. Então, estudo absoluto significa, seria estudo entre aspas do absoluto, seria autorrevelação. Autorrevelação. Então a gente fala do outro, nós estudamos absoluto, mas quer saber, não existe ser humano no absoluto. Existe uma divindade se revelando, onde eu estou. Essa é a linguagem do mundo. Essa é a nossa linguagem. Nós dissemos, professor, quando é que você vai estudar? Deus está se auto-revelando como meu ser, então eu vou lá para Deus se auto-revelar. Isso é uma linguagem que o mundo não conhece. Tá certo? O mundo conhece a aula de teologia. Quem vai associar essa palavra com isso que eu estou falando? Quem associa? Você fala assim, eu sou teólogo. Ele não conhece o que eu estou falando aqui. Não estou dizendo todos. Todo lugar tem algum igual. Mas eu quero dizer o seguinte, as palavras que o mundo usa não nos interessam. Interessa que nós saibamos traduzir as nossas palavras para a linguagem do mundo. Porque o ser está no mundo, para nós, é uma inexistência. Porque nós estamos conceituando um ser só existindo. E aí que flui a sabedoria, né? Tipo sabedoria das palavras, por exemplo. E nós não abaixamos o nível do ensinamento, mas damos um ensinamento absoluto ao nível de percepção de quem ouve. Percebe a diferença? Ou seja, nós não vamos abaixar o nível do ensinamento. Nós vamos tornar o mesmo ensinamento compreensível para a pessoa. Por exemplo, não é que uma pessoa que tem reencarnação, nós vamos falar, existe Deus de reencarnação. Certo? Porque se no princípio é Deus, o dia que o verbo se encarnar como matéria, entendeu? Aí pode dizer que existe encarnação. Tá? Por exemplo, se Deus se fizesse matéria, o verbo encarnando fosse o que seria o verbo encarnado lá? Seria matéria? Seria matéria? No princípio é o verbo. O que é verbo? É espírito. O dia que o verbo transformar-se em matéria, nós poderíamos dizer Deus está encarnado. Em qualquer processo de repetição desse fenômeno, nós poderíamos dar o nome de reencarnação. A partir do momento que nós descobrimos que esse início não existe, então tudo que vinha por trás dele cai por terra. Certo? Então, é muito mais interessante descobrir que não existe, né? Tá. É muito mais interessante, em vez de nós estudarmos por que não pode haver reencarnação, é nós estudarmos por que não pode haver reencarnação. Certo? Porque, qual é a vantagem? Porque a reencarnação envolve um sistema futuro. Será que reencarnou ou passado? Né? E a questão da reencarnação envolve o Salazar infeliz agora. É esse que nós temos. Todo mundo está aqui agora. Ninguém pode contestar isso. Agora eu pergunto, tem alguém encarnado aqui? Alguém já viu fotografia de feto humano? Logo no primeiro estágio. Alguém consegue se identificar com aquilo lá? Eu sou aquilo. Assim. E vai indo.
dizer isso aqui hoje. Mas todo mundo tem consciência aqui de esquerda. Eu não tenho. Todo mundo tem consciência de que é a esquerda. Certo?